Salve, 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 rapaziada! Tudo certo com vocês? Como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Seguinte, meu povo, vamos falar um pouquinho sobre o mercado da bola. Informação da Monique Vilela que o Atlético tem interesse no lateral Matheus Alexandre. Lateral que já passou pelo futebol paranaense, já passou pelo Coritiba, teve uma passagem, acho que consideravelmente bem sucedida pelo Cuiabá. Aí foi comprado pelo Sport e é um dos caras que fica marcado ali por essa crise do esporte, né? Um dos jogadores que o esporte vai a público falar que não pretende ficar com o Matheus Alexandre. Lembrando que o Matheus Alexandre não foi simplesmente um investimento, né? Foi um dos maiores investimentos da história do clube pernambucano. Acho que foram 9 milhões de reais. E agora o jogador já tá saindo de graça. O Atlético, que não é bobo nem nada, sabe que precisa de lateral direito. O Atlético não é bobo nem nada, fica atento às oportunidades de mercado. E já tem o Matheus Alexandre na mira, que era um jogador que interessava desde a época de Cuiabá. O Atlético já tinha batido na porta do Cuiabá, do Matheus Alexandre, para saber as situações ali que possibilitariam uma negociação envolvendo o Atlético e Matheus Alexandre, mas no final das contas sempre ficou marcado por uma multa alta, enfim, um cenário que o esporte acabou resolvendo pagar, o Atlético nunca pagou. Mas agora o Matheus Alexandre pode parar de graça no Furacão. Vamos falar um pouquinho sobre o jogador, né? Sobre o que eu acho do jogador. Primeiro de tudo, acho que a gente precisa falar da crise que existe na lateral direita do Atlético. Dudu, que chegou para ser o titular, não consegue jogar. É grave a situação do Dudu. E não é grave na situação de lesão, mas é grave do jogador não conseguir ter sequência. A gente tá tendo que fazer um improviso atrás de outro, porque o Dudu nunca se mostra disponível, não é nem disposto, é disponível pra jogar. E eu acho que era um jogador que naturalmente assumiria ali a posição. A relação dele com a bola em relação ao Ryan Palacios é outra coisa, é muito melhor. E assim, a gente não pode deixar de falar de quão frágil é o Ryan Palacios em tudo que ele faz. O Ryan é até um cara que tem boa chegada na frente, já deu assistência, já fez gol nessa Série B. Mas se você pegar a relação com a bola, o que o Ryan vai fazer durante os 90 minutos, tocar, se projetar, buscar uma tabela, buscar uma jogada coletiva, cara, menor condição. Menor condição. O Ryan é muitíssimo limitado. Então a situação da lateral direita do Atlético, eu volto a insistir, hoje é a nossa melhor opção no Beleze. Então, sempre quando a gente avalia uma possibilidade de reforço, a gente entende, né? Pô, o Atlético tá precisando daquela posição e eu não falo, porra, duas vezes, tá? O Atlético precisa muito de um lateral direito. Agora, sobre o Matheus Alexandre. Eu acho que o que pegou muito no esporte foi o valor investido no Matheus Alexandre, tá? Tanto nele quanto no atacante Carlos Alberto, que chegou do Botafogo, foram valores altíssimos. E valores muito altos em relação ao que o Matheus Alexandre entregou, mas também principalmente ao que o esporte estava acostumado a pagar no mercado por um jogador que naturalmente seria um coadjuvante. Se o Matheus Alexandre tivesse jogado tudo que se esperava dele, ele continuaria sendo um coadjuvante. Então acho que a cobrança ela foi muito alta nesse aspecto, muito alta nesse ponto. Beleza? Beleza. Acho que esse é o primeiro ponto de dele ter ido tão mal no esporte. As características dele são muita força física, tanto para defender quanto para atacar. Um lateral realmente muito forte. Acho que potencializaria esse cenário do Atlético em todos os aspectos. E o Atlético joga uma Série B que é necessário você ter essa força física sim. Então acho que já é um ponto a favor do Matheus Alexandre. Um jogador minimamente versátil. Jogador que pode ser tanto um cara de mais profundidade, tem capacidade de ultrapassagem exatamente por essa parte física, que ele consegue fazer o corredor inteiro, mas também tem muita possibilidade, até pela altura que tem, até pelo perfil físico que tem, de ser um terceiro zagueiro. Então o Matheus faria um terceiro zagueiro, liberaria um pouco mais o Esquivel. E um jogador que eu acho que tem uma relação com a bola muito melhor que por exemplo, o Ryan Palacios. Então acho que tanto na questão tática, quanto na questão física, quanto na questão técnica, ter o Matheus Alexandre ali seria um salto em relação à crise na posição que o Atlético vive hoje. Então não pensaria duas vezes antes de trazer o Matheus Alexandre. Não pensaria duas vezes antes de tentar estancar essa ferida que a gente tem na lateral.
Até pensando em outras combinações pelo lado. A gente fala de um lateral base no lado direito, mas aí a gente teria que botar um ponta de profundidade ali. O Atlético hoje não tem esse ponta para atacar espaço pela direita. Tanto o Tevez, quanto o Luiz Fernando, quanto o Velasco não estão entregando pelo aquele lado. Então você precisa do cara que vem para dentro, que aí esse movimento o Velasco faz mais naturalmente. E até pensando nesse encaixe, o Matheus tem essa capacidade de ultrapassar, né? Até pensando nesse movimento do Velasco para ser esse quarto homem de meio campo, o Matheus, pô, buscaria o fundo, aí você deixaria, por exemplo, Tevez, Isaac, Luiz Fernando abertos pela esquerda, onde eles se sentem muito mais confortáveis. Isso que eu tô pensando em vários cenários aqui, mas eu penso muito no cenário defensivo. De você ter um cara alto, você ter um cara forte, você ter um cara bom no jogo aéreo, você ter um cara com capacidade competitiva legal, mostrou isso em um Cuiabá nas últimas temporadas, que tinha como principal foco se defender, sabe? Então, um cara que tem boa marcação zonal, assim como boa marcação individual. Realmente não deu certo no esporte, mas eu não pensaria 2 vezes antes de trazer o Matheus Alexandre, não. E digo pra você, é uma oportunidade de mercado, mas mesmo se o Atlético fosse no mercado, eu acho que a gente estaria numa situação ali de, cara, vulnerabilidade na hora de buscar esse nome. E acho que encontraríamos poucos nomes melhores que o Matheus Alexandre, tá? Acho que a gente encontraria, se duvidar, nenhum nome melhor que o Matheus Alexandre pra esse contexto de Série B. Então que o Atlético não perca tempo, traga o jogador. E assim, traga rápido, né? No final das contas, traga rápido. O mercado deve abrir dia 10 de junho. Acho que é 2 ou 10, agora eu confesso que eu não lembro. Mas de qualquer forma, esse elenco precisa de reforços. A gente não pode cometer o mesmo erro que cometeu na temporada passada, de negar a necessidade de reforços que o Atlético precisa, e acho que hoje o Atlético precisa mais de um lateral direito do que de qualquer coisa. Se você for botar na ponta do lápis hoje, eu acho que é a posição mais calamitosa, assim, que a gente se encontra. Óbvio, eu traria talvez mais um zagueiro, eu traria talvez mais um volante, mas lateral direito a situação é difícil. Então que o Atlético saiba se movimentar. Que o Atlético saiba preencher as lacunas do elenco, já que nem começa tão bem a Série B. Então a necessidade de pontuar daqui pra frente vai ser gigantesca. A gente viu na temporada passada o que é uma janela desperdiçada. Ano passado, claramente, o Atlético pegou a janela do meio do ano e desperdiçou. Esse ano não pode cometer o mesmo erro. E assim, volto a dizer, acho que a busca pelo Dudu fez até total sentido, tá? Gostei do reforço do Dudu. Só que fisicamente não tá pronto pra dar resposta. Então, assim, que venha um jogador pra corrigir algo que talvez não tenha nem sido o erro do Atlético, mas algo muito mais circunstancial. Beleza, pessoal? Tamo junto, heróis. Forte abraço e pode vir, Matheus Alexandre. Tamo te esperando.